Terminado o ministério terrestre, o mestre retornara às inacessíveis dimensões da espiritualidade, deixando os companheiros equipados para os enfrentamentos, e todos eles desincumbiram-se do ministério com inigualável grandeza moral, dando testemunhos que permaneceriam como símbolos de fidelidade e lições permanentes de amor. Todos padeceram nas carnes do corpo e nos tecidos da alma as mais rudes provas e mais acerbas dores físicas e emocionais, sem apresentarem qualquer sinal de fraqueza, de temor ou de negação. Quanto mais terrível era configurada a punição ao amor de que davam mostras, vivenciando-o, e eles se faziam expoentes da coragem e da fé. Nenhum foi poupado pela impiedade humana, e o seu sofrimento serviu de adubo fértil para as sementes que deixaram nos corações daqueles que os ouviram, que conviveram com eles, que se mostraram receptivos à mensagem libertadora. A liberdade é o anelo mais elevado do ser humano, mas nem sempre se configura na facilidade de locomoção, no direito de ir e de vir, podendo ser vivenciada no ádito do coração sob terríveis aflições e em injunções inumanas, penosas, como aqueles homens souberam viver seguindo o exemplo de Jesus. O Evangelho expandia-se no mundo que permanecia sob a dominação tiranizante do Império Romano, que ditava as diretrizes cruéis para submeter os vencidos pelas suas legiões. Pulsava nos sentimentos dos oprimidos o anseio de liberdade, e porque não a pudessem fruir pelos caminhos sociais e políticos, a de consciência fascinava-os, e quando ouviam as narrativas do Evangelho e do reino que Jesus viera implantar na terra, todos se lhe entregavam com ardor. Felipe, um dos seus primeiros discípulos, impregnado pela presença do Mestre a quem muito amava, deixou-se influenciar pelas vozes dos céus e saiu a divulgar a esperança e a alegria de viver, o amor e o perdão. Ele vivia enriquecido desses valores que o sustentaram desde o momento em que o Mestre ascendera ao infinito. Em contrapartida, onde quer que fosse, defrontava a mão férrea do Império Romano, afligindo todos aqueles que ambicionavam a felicidade fora dos padrões hediondos do crime e do ódio. A sua palavra canora sensibilizava, ainda mais porque ele fora testemunha de Jesus, com quem convivera em estreita comunhão de ternura. Obrigado a sair de cada cidade onde se apresentava na condição de embaixador do rei especial, deteve-se em Hierápolis, na Frígia, onde o seu verbo sedutor iluminou vidas incontáveis, arrancando-as da densa escuridão. Os frígios podem ser considerados bárbaros no conceito romano, mas eram pessoas sofridas e sedentas de paz. A palavra ardente, porque era portadora da verdade, incomodava os pigmeus governamentais que passaram a considerá-lo como sendo um criminoso comum e audacioso que desacatava as autoridades. Aprisionado após julgamento absurdo, conforme acontecera com Jesus, foi condenado à morte na cruz, de acordo com a justiça aplicada àqueles que infringiam as leis. Erguido no madeiro de infâmia que o Senhor dignificou, experimentou as terríveis dores do desconjuntar dos ossos, do elastecimento dos nervos, da asfixia insuportável, permanecendo confiante e digno. Ele havia aprendido com Jesus o significado profundo do amor, especialmente em relação ao próximo, aos inimigos, ao ideal da verdade, à vida. Nada lhe diminuiu o estoicismo nem a abnegação. Aqueles eram os dias dos testemunhos, quando o sangue dos mártires fecundou a terra para que medrassem em abundância as sementes de luz que ele oferecera aos discípulos para esparzirem no mundo. Cristão sem testemunho é solo árido dominado pela seca e pela morte. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores silenciosos, são a condecoração de quem ama Jesus e resolveu por servi-lo.